Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de casal para casais. Hoje nós estamos aqui em mais um episódio, eu juntamente com o meu amor, é claro. E eu gostaria de pedir para você já se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito. Já vou começar te lembrando disso, tá bom? E também já compartilha esse momento, porque o que nós vamos falar aqui hoje é pérola para a sua vida. Curte, manda suas perguntas, comenta, que nós temos o maior prazer de estar totalmente ali, tirando suas dúvidas, te respondendo, que essa é a nossa missão, de falar de família, de casamento, tá bom? É nosso pilar aqui, nós estamos todos os dias falando, né, meu bem? Sim, Nosso pilar família, nosso pilar servir, né, que é uma honra para nós. é isso aí. E eu sou a Gisele Guasti. E eu, Márcio Guasti. Seja muito bem-vindos. Uau. Meu amor, fala para nós aqui um pouquinho da empresa parceira que está junto conosco em todo o episódio. Olha, eu só venho cada dia mais e mais me apaixonando por essa empresa, porque ela cuida de famílias, ela atende famílias, ela literalmente ela dá a vara para a família pescar. Ela não leva o peixe, ela dá a vara para eles pescarem. Então eu acho muito interessante o que a Lucy Lucy faz, porque ela tem treinamento semanal para todas as pessoas que são cadastradas. Ela tem uma loja virtual pronta para atender qualquer pessoa. Não precisa de ter diploma, não precisa de ter experiência. Eu tenho uma aptidão a vendas. Se eu tenho aptidão a vendas, eu entro na Lucy Lucy e eu vou faturar, vou ter relacionamento com pessoas e vou estar vendendo perfume, maquiagem, suplementos alimentar, muito bom, tudo tem muitos produtos que podem ser aproveitados. Então, cada dia eu me relaciono mais para ter mais intimidade com essa empresa, porque essa empresa, ela tem um propósito de vida que se chama família. É verdade, eu também estou apaixonada por todos os produtos. A nossa família tem usado, tem tido, nós temos, né, resultado todos os dias, como alguns produtos específicos que nós temos usado, que é o de babosa, maravilhoso. Eu estou tendo um resultado incrível com ele, né? Ele é totalmente anti-inflamatório, ele desinflama o nosso corpo, tirando dores. Ele trata totalmente o intestino, então trazendo ali aquela regulagem. E lembrando, não é só para quem tem intestino preso, não. Ele é para fazer uma limpeza mesmo, aquele detox, sabe, que precisa ser feito, para que depois os outros nutrientes das outras vitaminas, dos outros suplementos que nós vamos ali usando, né? O ômega 3, o coenzima Q10, e existe tantos suplementos incríveis, maravilhosos. Tem o shake também, com cada sabor. Ó, sensacional. Colágeno. São muitos produtos São de muitos qualidade. produtos, a gente não consegue falar de todos eles aqui, mas tem um link aqui embaixo na descrição que você conhece cada produto. Uhum. E isso na nossa loja, né? Que nós temos uma loja, nós temos essa loja virtual. Você consegue esses produtos com 25% agora. Você comprando, vai chegar na sua casa. É verdade. E vale 25%. 25%, é o nosso presente para eles. É isso aí. E vale a pena também lembrar que quem se cadastrar tem 50% de desconto em todos os produtos. Em todos os produtos quando for comprar. Então tem pasta de dente, tem desodorante, como você falou, tem toda a linha, né, de suplementos, perfumaria, maquiagem. Olha, os magnéticos que tem, os eletromagnéticos, incríveis, mas além de muitos pontos, viagens, tudo isso. Então, Verdade. sensacional, que é a nossa parceira aqui no de casal para casal e leva para sua casa saúde e bem-estar, assim como tem levado para a nossa casa e comprou essa missão, que é família, juntamente aqui conosco. Então sou grata demais a Lucy Luz por estar aqui junto conosco, nos proporcionando esse momento de levar conhecimento, né, de levar vários assuntos específicos para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua empresa, para os seus filhos. Então, não É tem como. verdade. Só assunto poderoso aqui, né, meu amor? E vamos lá, né? Por Vamos. falar em assuntos poderosos,
a gente tem que vir para cá para entregar um pouco mais. É. Porque nós temos a oportunidade agora de estar dentro do seu lar. Então, se nós temos essa oportunidade de estarmos aí na sua sala, nós temos que falar de coisas que edificam. É verdade. Então, vamos embora. Então, nós somos um canal de influência aqui para muitos familiares que estão assistindo agora, muitos casais, muitas pessoas que estão nos assistindo. Isso aí. Então, eu já te peço, mais uma vez, compartilha. Compartilha, porque tem gente que precisa ouvir o que vai ser dito aqui hoje, nesse episódio. Né, Seja mensageiro de boas novas. De boas novas. Então, vamos lá. Já vamos começar abrindo porta com tudo. Já que eu falei que nós estamos sendo influência aqui, né, para eles, vamos entrar nesse assunto sobre influência. Mas eu quero falar sobre a influência da família, de parentes, parentela, sogro, tio, irmão, cunhado ali, parentes que vêm influenciando dentro do casamento. Uau. É um assunto bem polêmico, nós sabemos polêmico, né? que existe muitos casais que vivem com essa influência e acaba que um ou outro dos cônjuges ali fica totalmente frustrado, triste, decepcionado, né? E a gente até escuta às vezes falando, né? A preferência é da mãe, a preferência é do pai, me coloca em segundo plano, tudo interfere, tudo influencia, nada é compartilhado aqui, toma conta de todas as situações, e eu tenho que aceitar isso. E eu não estou aguentando mais. A gente escuta muito isso sobre essas influências. Verdade. Mas a palavra de Deus, ela diz, né, que quando a gente conhece a palavra, a gente tem conhecimento através de coisas que nós não temos acesso, nós acabamos conhecendo a verdade. E a verdade nos liberta. Sim. Então, eu falo para quem está nos assistindo hoje que vá lá em Romanos capítulo 12 e leia Romanos capítulo 12. Porque você está aqui tendo a oportunidade de renovar a sua mente hoje. Porque você tem suas opiniões. Sim. E opiniões, cada um tem a sua. Agora, o que nós precisamos de falar aqui, claramente aqui, Gisele, é sobre resultados. E nós, a partir do momento que eu quebrei as minhas opiniões sobre familiares e você quebrou as suas opiniões sobre familiares, nós conseguimos alcançar resultado em nossa vida conjugal. Vale ressaltar, meu amor, o seguinte, que a parentela, né, essa questão da família, quando a gente casa, eles já se tornam como parentes. E a sua família, de fato, é você, o seu cônjuge e os seus filhos quando vai sendo construído. Sim. Né? E a gente não pode confundir isso com a questão de honrar pai e mãe. Então, quando a gente fala para você ouvir de dentro da sua casa e não deixar a parentela se intrometer aqui, a gente não está misturando sobre isso. Isso é um princípio. Honrar pai e mãe, isso é um princípio. E não tem nada a ver com você colocar, opa, peraí, se posicionar e dizer, até aqui tá ótimo, mãe, até aqui tá ótimo, papai, ou quem tá influenciando. A partir daqui, agora eu e a minha esposa, nós somos uma família, e eles precisam ter tudo alinhados em acordo, não passar nada por cima um do outro nas decisões, né? E não deixar com que essas influências, que a gente sabe que existem algumas casas, sim, que tem as influências. E aí as pessoas entregam o que elas têm para dentro daquele casamento, para a mãe, ou o pai, ou o cunhado, não sei o quê, vai entregando o que eles têm. E aí tá tudo certo até você não conhecer a verdade. Por quê? Isso vem através de quê? Isso vem através de algo que eu já falei aqui, sobre a responsabilidade do pai em uma família. O pai, ele tem a responsabilidade de quebrar esse cordão umbilical dos filhos, da filha ou do filho. Nossa, para que ele não fique ligado com esse cordão umbilical com a mãe. Porque isso. o físico é cortado lá quando nasce. Exatamente. E aí, e o emocional? O emocional, o pai está aqui para fazer isso. É para cortar com amor, com intenções, com muito carinho, mas com muita frustração também. Com muito confronto. Para quê? Para que a gente consiga quebrar esse cordão umbilical emocional, para que ele, quando ele casar ou ela casar, ele não leve essa dependência emocional para dentro do casamento.
Nossa, essa parte é interessante, porque eu tô com uma mentorada que exatamente ela está tendo essa dificuldade. Quando eu pedi para ela listar alguns sonhos que ela teria para ela fazer juntamente ali, né, com a família dela e colocar os pilares do que seria em prioridade, quem vem primeiro, quem vem segundo, nossa, deu uma confusão na mente, por quê? Porque ela sempre teve o filho por perto, só que o filho de hoje é adulto, né? E aí ela teve dificuldade em fazer o planejamento dela dos sonhos, porque sempre ela pensa no filho, então ela não consegue fazer o planejamento, ela e o marido. Sempre ela coloca ele perto. Mas eu falei assim, mas espera aí, ele vai casar. Ele vai ter a família dele também. E aí você o tempo todo vai querer estar ali com o filho debaixo ali das asas, igual aquelas galinhas dos pintinhos, que botam os Aham. pintinhos tudo debaixo das asas. É. Então, isso entra dentro daquela escala de prioridade, isso acaba interferindo também. E esse cordão umbilical que você E ela falou é quem? agora, ela é a mãe. Ela é a mãe. Esse cordão umbilical agora é importantíssimo ser cortado. Isso aí. E aí ela é a mãe. E aí o pai teve presente para cortar esse cordão umbilical emocional? Nesse caso, não teve. Não teve? Então, o que que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, ela acaba fazendo, ela acaba fazendo, não, ela acaba tentando fazer o papel de pai nessa situação. Mas, infelizmente, nós precisamos de entender que essa identidade paterna, ela é única. O Senhor, ele nos entregou essa responsabilidade e essa autonomia só pra gente. Não tem ninguém que vai tomar posição, não tem vô, não tem tio, não tem padrinho, não tem padrasto, ninguém vai tomar a posição paterna, porque só ela, só essa posição consegue quebrar esse cordão umbilical emocional e tirar essa carência, tirar essa superproteção. Por quê? Porque em cima de alguma dor, algum dia, ela conseguiu fazer o quê? Com grande impacto emocional, ela acabou criando essa proteção. Ninguém vai encostar nele, ninguém vai fazer ele sentir mais dor nenhuma. E aí, tudo cresce, tudo continua, a vida continua, né? Sim. E aí, hoje, ela continua fazendo algo que, infelizmente, ela precisa de conhecer a verdade. Para quê? Para ela conseguir ir se desmamando disso e desconectando dessa ligação totalmente hoje que leva ela a fazer isso. Entendi. Então, é exatamente isso. Então, essas influências, elas vão entrando e aí acaba com que isso vai rompendo uma conexão do casal, um alinhamento do casal. Né? Eu não canso de dizer sobre isso, porque o casal precisa desse alinhamento. Se eles estão juntos, eles precisam ter essa construção, essa base juntos. Não adianta um puxar para um lado, o outro puxar para o outro. Isso é bíblico também, porque lá em Gênesis Deus falou que fez o homem e ele fez a mulher Uhum, para que eles se juntassem e se tornasse marido e mulher, uma só carne, e que ele já não teria mais a parentela. Largue a sua parentela. Ou uhum. seja, então, ali se tornou a família. A parentela já é os parentes, então é a mãe, é o pai, E aí, perdão, é a mãe, é o pai. E aí se torna também a questão dos filhos, que é da família, porém vai crescendo. E eu preciso forjar homem de caráter e mulher também de caráter e saber como se comportar no casamento deles é isso também. aí. Entendeu? Então eu não posso ter essa dependência deles. Isso não é deixar de amar. Isso não é deixar de estar junto. Isso não é deixar de você honrar. Não é deixar de você se doar. Não é sobre isso. É sobre você se posicionar e saber qual é o seu papel, qual é o papel do seu marido, qual é o papel de vocês como casal e posicionamento. Até aqui vai. A partir daqui já entrou, já está dominando, já está minando aqui no nosso relacionamento. Não dá. Não dá. E princípio, honra, quando nós começamos a aprender sobre o que é princípio, o que é honra dentro de um casamento, nós conseguimos entender que isso daí não tem nada a ver com sentimentos. Exato. E aí, quando eu descubro que isso não tem nada a ver com sentimentos, o que que acontece? Querendo ou não, eu tenho que seguir princípios. E princípios vão fazer romper esse lado emocional. Vai fazer romper esse lado de dependência que me faz eu achar que a prioridade sempre vai ser os meus filhos. Porque os filhos vão crescer, Giz, e vão embora. A mãe,
a partir do momento a mãe e o pai casou um casal, eles precisam de entender que a vida é deles. Eu não posso me intrometer até certo ponto. E essa dependência emocional ela precisa ser quebrada a partir do momento. Isso é responsabilidade dos pais. Mas a partir do momento que os pais não fizeram isso, por causa de uma dependência emocional também, a gente não sabe o que eles receberam. Sim. Então, muitas das vezes, hoje eu estou tendo um entendimento, hoje eu estou conseguindo descobrir que minha mãe, que meu pai tem isso comigo. E aí eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de tomar parte disso e quebrar esse vínculo, porque senão eu vou conseguir passar essa parte emocional também para os meus filhos. Então vamos lá, vamos para a prática. Você acabou de falar, eu preciso quebrar esse vínculo emocional. Emocional. Né? Colocar uma barreira, colocar um posicionamento. Cada um tem o seu lugar, mãe tem o seu lugar, a esposa tem o seu lugar. Não tem disputa, Não. né? E o casal conversar e se alinhar e entrar em acordo. Tudo. Se tiver desalinhado fora disso, se tomou decisões ao contrário do que vocês sentaram em diálogo mais uma vez, precisa existir entre o casal. Se tiver ali fora, opa, chama para cá, vamos conversar de novo, vamos colocar cada coisa no seu lugar e saber exatamente os princípios e o que Deus foi que criou. Isso. Né? Primeiro, nessa conversa, eu preciso de estudar e entender o que é princípio num casamento. Inclusive, nós estamos executando um livro sobre isso. Daqui a pouco vai estar aí, né? Em nome de Jesus. Sim. Princípios no casamento, eu preciso de saber esses princípios. Eu preciso de saber metrificar a posição de cada pessoa na minha vida. Eu Muito preciso de posicionar elas. É necessário. Em quesito prioridade, porque quando eu coloco isso, eu vou estar sempre dando prioridade a essas pessoas. E quando eu falo de prioridade, eu consigo colocar a minha mãe no devido lugar dela, o meu pai no devido lugar, minha esposa, o filho. Peraí, vamos colocar, porque de forma intencional, quando eu coloco eles em prioridade no devido lugar dele, eu vou estar sempre vendo quem vem antes. Olha que forte. Giza, analisa comigo. Muito. E o que a mãe faz? A mãe, ela continua ligada nesse cordão umbilical emocional com os filhos. E vai até a idade adulta. Só que ela precisa de conscientemente saber que ela precisa de contribuir com o marido para que isso aconteça. Esse cordão umbilical ele seja cortado, emocionalmente falando. Sim, exatamente. Obrigado, meu amigo. Gratidão. Uau, tomar um café agora, nesse momento. Muito bom, meu Cafezinho. Como eu costumo dizer para os meus amigos, vamos fazer uma reunião online, tomar um café online? Tomar um café online, pra você não dormir daqui a pouco. Mas vamos lá. E aí, então, o que acontece? Isso é muito importante, né? Essa parte que a gente está falando. E sobre essas influências externas aí das parentelas para dentro do casamento, no que a gente já falou aqui, já está bem colocado. Então, eu preciso me posicionar, porque a gente sabe que existem muitos homens que ainda têm esse cordão coladinho com a mamãe, principalmente os que não tiveram uma figura paterna dentro. Foi instalado isso, então não houve essa quebra desse cordão, então é necessário, e aí acaba, ou não houve isso, essa quebra, tudo é a mamãe. Tudo, se dá problema, tem que correr para a mamãe. A mamãe resolve, e a esposa sofre. Do outro lado tem também, né, aquela mulher que muitas das vezes também é ligada, a mamãe e o papai, ou ligada até o papai, demais né, que já teve seu pai ali, é ligado a ele, e aí vem para um casamento, não consegue cortar esse cordãozinho ali, e aí acaba trazendo os pais para dentro do casamento. É isso aí. E convenhamos, né, Gisele? Quando nós temos, igual nós temos, né? Nós temos uma menina e nós temos um menino. A minha visão com o Heitor, ela é totalmente diferente com a da Helena. E se eu não me policiar nesse treinamento, eu acabo frustrando um ou outro. Por quê? Porque eu quero sobreproteger minha menininha. Exatamente. E o meu menino, ele precisa de ir para a batalha, para o campo de guerra.
Ele precisa de saber que lá fora é isso, é aquilo. Então, a gente precisa de metrificar essa situação também, porque senão a gente acaba fazendo coisas erradas e acaba sequelando nossos filhos. Nossa, e esse treinamento aí que a gente faz com eles, sabe quem vai agradecer? O futuro esposo Claro! dela e a futura esposa do Heitor. Com certeza vai agradecer a nós Gisele, por isso. imagina quando você tem uma filha e você é um homem, e aí você vira para ela e costuma falar com ela assim: minha filha, eu quero te treinar, eu quero deixar você pronta para esse mundo profissionalmente, porque você não tem que depender de homem nenhum. Olha o que eu estou criando. Eu estou criando uma mulher independente. E aí eu quebro princípios. Princípios de quê? Princípio dela ser uma auxiliadora no casamento dela. Pois é, aí vai tomar a frente daquilo que não é para ela e ela vai acabar tomando a frente fazendo a função que é do marido Isso aí. e não dela. Então isso aí é outro ponto para poder se tratar. Mas tudo bem, então já ficou bem claro aqui, né, o que interfere no casamento, quais são os cordões que precisa ser quebrado para isso fluir da melhor forma e sobre a prática, que é o posicionamento, o alinhamento, né, colocar cada qual no seu devido lugar, colocar a sua escala de prioridade e saber que existe um casal que precisa viver em conexão, literalmente conectado nas três áreas. Eu acho assim que, mãe, o que que você acha? Disse da Gisele. Pai, o que que você acha disso e disso e disso da Gisele? Isso não tem que existir, Gisa. Sabe por quê? Porque o que que eu acho ou deixo de achar, eu tenho que discutir isso com você. Eu tenho que sentar e falar com você sobre isso. É conversa de gente grande, casamento é jogo de gente grande. E é a dois, né? E é a dois. Só a três com a presença do Espírito Santo de Deus. É isso aí. Se não tiver, também nada flui. Agora não tem mais ninguém que tem que interferir nisso. Muito bom, meu amor, muito bom. Já dá assunto para mais de metro aqui Se nós ficarmos nessa aqui, parte, a gente né? fala aqui o tempo todo sobre isso, porque tem vários outros assuntos, né? Que a gente pode falar sobre isso. Muito importante. E assuntos muito desses polêmicos, né? E aí eu quero trazer aqui pra gente, aqui nesse momento, de esse bate-papo incrível que a gente está tendo, de falar que às vezes dúvidas, são experiências que as pessoas estão vivendo nos seus lares nesse momento, né? E a gente está podendo aqui trazer uma direção, trazer uma clareza para que eles possam colocar em prática. Um basta. Um basta, Mas um basta com chega. amor, né? Sim, sempre. Um basta diplomático. Mãe, deixa daqui em diante, deixa que eu resolvo. Essa parte aí deixa que eu faço. A senhora já fez no casamento da senhora. A senhora colhe hoje o que a senhora plantou no casamento da senhora. Glória a Deus. Mas daqui em diante é a minha vida. Daqui em diante é a minha história. Eu tenho que escrever ela. E aí a gente encoraja mais uma vez, né, aos casais que estão nos assistindo agora também, né, meu amor? O seguinte, eles também buscarem ajuda, buscarem saber o que são esses princípios no casamento. Sim. Qual é o seu papel? Qual é o papel da mulher? O que é um casamento, na verdade? Para que eles consigam colocar todas as coisas em prática. Porque senão só vai replicar aquilo que viu e vivenciou. É isso aí. Na vida e no casamento ali. Ok? Então tá bom, vamos lá. Tá muito bom, mas vamos para mais uma que pode ser uma dúvida ou pode ser que algum casal esteja vivendo isso dentro do seu lar. Casais que estão dormindo em quartos separados. Uau. Certo ou errado, né? Na verdade, não tem certo e errado também aí. Tem princípio. E quando nós falamos sobre isso, nós temos várias situações que nós podemos falar aqui. Espiritualmente falando, fisicamente falando e emocionalmente falando. Porque quando espaço não fica vazio, Gisele. Não fica. Espaço não fica vazio. Então, quando eu dou uma brecha de estar dormindo em quarto separado, independente de qualquer situação, qualquer história, eu acredito e nós temos um princípio de que a gente não dorme brigado. A gente não dorme desacertados. Nós precisamos de resolver situações. Nós precisamos de resolver e rápido. Porque
Quando eu encontro algum vazamento de água em alguma encanação, eu tenho que resolver rápido. Porque senão aquilo dali vai molhar todo o ambiente. Vai inundar tudo, vai estragar tudo. Isso Então, eu aí. tenho que ser rápido. Rápido. Antes que o sol se ponha. Ainda tem falando, hein? Tem na palavra, Tem né? na O palavra. que Deus fazia lá no Jardim do Éden. Ele fazia o quê? Todos os dias ele ia para lá para quê? É a prestação de contas. Se relacionar. Se todo dia. relacionar. Então nós precisamos de ter intimidade. E aonde que nós temos intimidade? Dentro do nosso quarto. Dentro do nosso quarto nós temos intimidade. É um lugar sagrado. É um altar. É um altar do casal. Nós precisamos de entender que aquilo dali é o lugar onde que nós nos relacionamos para ter intimidade. Não é só se relacionar. É ter intimidade. E aquele lugar ali é um lugar sagrado. É um lugar de oração. É um lugar, literalmente, de intimidade. E aí, falando aqui da nossa experiência, né? Quando a gente vivia uma forma disfuncional, lá no nosso casamento há 10 anos atrás, né? 10 anos? 10 anos não, meu amor. Tô perdida. Os no 10 tempo. anos que Os nós 10 vivemos disfuncionalmente. Né? Gente, o tempo tá passando O voando, né? tempo tá passando. Os 10 anos que vivemos disfuncional. Na verdade, são 15 anos, né? 15 16 anos anos nessa atrás. média atrás. Isso. Então, o que acontece? Naquela época, nós vivíamos bem atribulado no relacionamento, porém só existiu uma única vez. É nítido e eu lembro que nós dormimos separados. Você num colchão e eu lá na cama. Uma única vez. Foi. Tá, de corpos separados. E nós sabemos que hoje a realidade de alguns casais é que eles estão vivendo dessa forma ou estão vivendo totalmente em quartos separados. Nós estávamos aqui no mesmo ambiente, porém eu na cama, você no colchão no chão. Né? E a gente sabe que existem agora inúmeros casais que estão vivendo essa realidade e estão vivendo também, ou até mesmo em quartos separados, ou até mesmo dormindo em quarto de filho, vendo tudo isso. Porque, na verdade, Gisele, é o orgulho que toma conta da situação e ninguém cede, ninguém se permite a viver uma renúncia. Sempre colado no certo. Sempre ligado numa razão que não tem nada a ver com a felicidade, não tem nada a ver com princípios. E mesmo naquele tempo que a gente ainda vivia num tempo de totalmente da nossa ignorância, né? Dando o que a gente tinha um pro outro, a gente não permitia isso. Então, só houve uma vez. Sim. Mesmo assim, E eu lembro conversamos também, bastante sobre eu isso. lembro claramente que nós decretamos isso na nossa vida, né? Que isso não iria existir. Não iria se repetir, porque eu não admitia isso. E aí você concordou também que você também não admitia aquilo. E aí nós entramos num acordo. E Sim. foi outro acordo que nós fizemos também. Foi, desde o começo, não abrir a boca e falar que já chega. Que vai Tô separar. cansado. Que vou embora. Vou embora. Olha as palavras que nós estamos falando. Por isso que a gente sempre fala que um casal, eles precisam ter acordos. É isso aí. Acordos. E aí, mas eu quero lembrar outras situações também. Houve essa situação. Sim. E outras situações já aconteceu por várias vezes, porque todo casal tem seus desentendimentos, tem suas opiniões. Nós vivemos uma vida sistêmica, né? Entra brigas no meio, entra muitas vezes algum incômodo, né? E aí fica chateado. E aí, na hora de dormir, não conversa. Então, vai dormir chateadinho, vira um para um lado, vira um para o outro. E eu vou falar que nós já vivemos isso também, né? Nós demos um basta na nossa vida sobre isso há muito tempo já. Sim. Não se dorme assim mais. Se conversa, se resolve. E mesmo que não vai conversar profundamente sobre o assunto, mas a gente se resolve naquele momento. E aí, no outro dia, a gente conversa sobre o assunto mais profundo. Mas a gente não dorme chateado e brigado um com o outro mais. Porém, já existiu isso. E eu lembro claramente que quando existia isso, as noites eram conturbadas. Por minha parte, eu não conseguia dormir em paz e eu sonhava vários sonhos terríveis. Pois é. Então, quem está minando no meio? Quem está entrando ali para colocar? Janelas, né? Janelas abertas. Janelas abertas no cérebro. E aí, Opa, vou aproveitar aqui, vou lançar um sonhozinho, lançar um negocinho. essa parte é espiritual. Essa parte é espiritual. Agora, que
acaba criando uma força para essa parte emocional estar agindo para, literalmente, com o tempo, acontecer no físico. Uhum. Agora, muito incrível essa junção dos três. Porque não tem como separar. Não. Então, mas olha só que interessante. A gente entrou aqui nesse assunto e a gente sabe que tem muitas pessoas vivendo isso. E nós já vivemos isso, tá? Não de quarto separado, mas da forma que eu expliquei aqui. Porém, nós damos um basta e um chega. Sim. Então, o que eu quero trazer mais é a clareza que essas coisas existem. Você ficar chateado existe. Você ficar brigado existe. Mas dormir dessa forma não pode existir. Então, é aí que é o ponto-chave. Eu preciso resolver a situação antes de dormir. Eu preciso fechar essa porta, esse espaço vazio, antes de eu dormir. Porque a palavra diz que eu preciso resolver antes que o sol se ponha. Que a ira não fique sobre mim. Entendeu? Então, se lá está falando, eu preciso obedecer. Então, eu preciso resolver essa situação com o meu cônjuge. E, mais uma vez, trazendo muita clareza e muita franqueza aqui. Pode ser até que você vai dormir ainda chateado. Sim. Mas no outro dia você vai resolver. De sentimentos. No outro dia, você vai marcar um horário. Não deixe passar muito tempo, né? Então, no outro dia, você vai marcar um horário para que você possa conversar. Porque se você deixa passar muito tempo, vai acontecendo outras janelas, outras brechas que vão sendo abertas, e aí entra o inimigo e coloca a pitadinha dele para poder bagunçar o que suas emoções já bagunçou, bagunçar o que seu descontrole, o que seu desalinhamento espiritual já deixou acontecer. E aí acontece outras coisas mais profundas que vocês sabem que é separação de corpos. Vou dar uma... Traição. Traição não é só, né, Márcio? Que a gente fala aqui do adultério. Traição que vem ali a infidelidade. Olho uma pornografia, curto uma fotinha na rede social. Começa o meu olho ali a trair. E alimenta, né? Vai alimentando até chegar ao concreto. Isso aconteceu, já teve várias experiências em relação a isso. Nós tivemos, na época, muitos anos atrás, na época ainda nós aconselhávamos casais, nós estávamos vivendo uma jornada, e era o início disso. Eu lembro que estava acontecendo uma confusão dentro de um lar de dois amigos nossos, e eu virei e eu falei, gente, vocês precisam de se acertar. Não é ela que está certa. Então deixa ela certa no canto dela. Mais de 25 anos de casado. Meu Deus. Mais de 25 anos de casado. E aí começou telefone, dormindo separado, brigado e dentro de casa. Mas não, deixa ela, vamos ver até onde que vai. Ela tá certa, isso e aquilo. O que aconteceu? Sentimentos vieram através de um post de uma amiga de escola. Que teve aquela fasezinha que teve aquela paixão, boa, né? E foi bom. Foi bom. Nós estamos falando de sentimentos. A gente está falando de sentimentos. E aí coligou aquele gatilho naquele momento e a vontade de viver aquilo novamente. Meu Deus. Puf. Aflorou. Meu amigo, minha amiga, vou falar diretamente para você. Meu amigo, minha amiga, eu vou falar. Ele pegou um avião e foi viver aquela situação. Foi pro local se encontrar e viver aquele romance. E aí aconteceu o quê? A separação. Mas tudo tinha como se converter lá no começo. Quando nós falamos sobre sentar, sobre colocar as diferenças na mesa. Não colocaram. E aí uma família linda foi destruída. Por causa de quê? Por causa do orgulho. Isso aí. O principal sabotador entrou e sabotou mesmo esse casamento. Isso aí. E a gente fala bastante do orgulho dentro do Casais Família Conscientes, linda, né, meu amor? Dentro do nosso livro Casal Consciente, a gente fala bastante sobre o orgulho lá. Nós precisamos de entender o que é orgulho. Ele está ao nosso derredor. Ele tá só rodeando para se manifestar em alguma área de nossas vidas. Só que se nós não pudermos entender sobre isso e agir de uma forma intencional e detectar
a suavidade dele em nosso casamento, É sutil, né? ele é sutil. E se a gente não detectar, a gente cai nele diariamente. Uhum. E ali a gente trouxe vários pontos para você poder entender, identificar qual é que você tem, qual é que você está caindo, qual a cilada que você está indo, porque é literalmente o próprio inimigo dentro de você, dentro do seu casamento, é o orgulho. É isso E é aí. ele que derruba tudo. Por isso que precede a queda. Então, Ele precede a queda. destruidor demais. Então, assim, é algo que a gente trouxe aqui agora, nessa bate-papo aqui. E eu vou para uma pergunta que foi feita, né, aqui, né, pra gente, já mudando o assunto para trazer outro direcionamento que talvez outras pessoas possam estar vivendo isso. É isso Ou aí. pensar também que pode ser isso. E vamos tirar vamos pegar a autorresponsabilidade para nós, né, Gisele? Casal que está nos assistindo, não adianta virar e falar, ai, fulano tinha que estar aqui escutando isso. Aquela cotovelada, ah lá, tá vendo o que eles estão falando? Não, não é sobre isso. A gente está trazendo clareza aqui para você conhecer e recalcular a rota junto com ele. Porque vocês não são adversários. Vocês são equipe. E aí nós precisamos de entender e trazer clareza e se permitir a viver um novo. Se permita a viver um novo. E coloque isso aqui em prática que nós estamos falando. Que eu tenho convicção que vai mudar. Só depende de você. É isso aí. Então, já tem outra prática para colocar. Dá para pegar o caderninho, a caneta e anotar o que você está vivendo e trazer para você essa autorresponsabilidade para trazer mudança. E se você também sabe que existe uma pessoa aí que está passando por essas situações, compartilha para essa pessoa, porque vai ajudar e você pode ajudar a transformar essa vida. Pode. Então, essa pergunta que foi feita é o seguinte. Eu gosto muito. É. Eu gosto muito de falar dessa essência. A pergunta foi: casamento por amor ou por conveniência? Uau! Eu gosto da essência do amor, que é de falar da essência do amor, né? Que Jesus nos ensinou. E aí, existe casamento por amor ou casamento por conveniência? O que eu devo viver no meio disso? Quando eu olho, eu acho que eu não conseguiria viver por conveniência. Mas tem muitas pessoas que se adaptam a isso. Adaptar o ruim, né? Se adaptam, porque na verdade nós somos seres adaptáveis. Muitas pessoas vivem com dor e tá tudo certo. É isso mesmo e eu vou viver dessa forma. Porém, nós precisamos de entender que o amor também ele não está ligado a sentimento. Então. O amor ele é uma decisão, Gisele. O amor eu decido amar, eu decido viver com aquela pessoa ali e nós construirmos algo juntos. Construir uma história, que nossa história ela seja eterna, porque nós temos pouco tempo aqui nessa terra. Sim. Nós temos pouco tempo aqui nessa terra e por que Deus uniu esse casal? O que esse casal tem para contribuir para as próximas gerações? Então nós precisamos de entender o que é, qual é o propósito que eu tenho nessa terra. Se eu não entender isso com o meu cônjuge, eu não vou romper e aí eu só vou viver uma vida de quê? Uma vida sem sentido, porque poxa, eu vou ter filhos, vou casar, daqui a pouco eu me aposento. E aí eu tenho minha casa, tenho meu carro, beleza. Tenho o meu sítio. Mas e aí? Eu vou embora daqui 70, 80 anos. A minha previsão, eu creio aí que pelo menos eu chego aos 100. Mas eu vou embora daqui a um tempo. E o que eu vou deixar para a próxima geração aqui? Qual o legado que eu vou deixar? Então eu preciso de entender sobre isso. E a única coisa que vai romper qualquer barreira terrena é o amor. É o amor, Porque o amor, ele supre tudo. E é uma decisão e é uma construção. Eu amo muito falar sobre construção, né? Porque um dia, no nosso casamento,
no nosso início do nosso relacionamento, eu gosto muito de trazer nossas experiências aqui, embora a gente traz várias experiências de mentorados, porque tudo é para edificar a vida do outro, né? Sim, E aí, sempre com muito zelo, né? sim, No citar, mas é algo que edifica a vida de outros. Então, e de repente que a pessoa esteja passando por isso. verdade. Então, o que que acontece? Nada que nós vivemos aqui é para a gente guardar para nós. É para sempre passar para o outro, para que o outro não viva isso também, para que saber que existe um caminho. Então, no nosso podcast aqui, sempre vai ter essa direção. Existe um caminho de resolver as situações. Existe um caminho para ser mais leve. E lá atrás, no nosso relacionamento, quando a gente iniciou, nós iniciamos, claro, como a maioria, que é com a paixão, né? E que muitos confundem com amor. E que é totalmente diferente. Nossa, por que que eu amava e hoje eu não amo mais? Por que que o amor esfriou? Porque quando eu conhecia, eu amava tanto e hoje já não amo mais. Você falou que o amor é uma decisão. E é uma decisão, não é um sentimento. E aí, a paixão, que é o que muitos confundem, o que iniciou lá atrás, foi a paixão, que é totalmente esse sentimento. E que ele dura por um tempo e depois ele vai Em embora. média de 2 anos. Em média de 2 anos. E a gente pode estar reacendendo essa paixão? Só depende do casal, É o que eu faço todos os dias, né? que é a decisão. Que é a decisão. A decisão de amar vai fazer com que a chama da paixão fique acesa. Sempre. E não que terminou lá e acabou, e agora eu não sei mais o que eu sinto e eu vou trocar. Você imagina se a gente fosse viver em cima disso? Se diz que ele dura em torno de 2 anos. Iria trocar de pessoa de 2 em 2 anos? É porque, na verdade, nós não conhecemos e nós não buscamos esse entendimento de saber o que é o amor, de saber o que é paixão em nossas vidas. Por quê? Quando eu entendo disso, eu glorifico a Deus todos os dias em falar o quê? Obrigado por sentir aquele friozinho na barriga ainda, quando nós vamos nos ver, quando a gente vai passar um momento juntos, depois de 25 anos de casado. Aquela alegria de poder. Nossa, tá chegando. A Aí vai saudade. correndo e abraça, e a saudade que ele tá Isso. junto. E quando vai sair, opa, tá esquecendo o meu beijo. É alimento. É o alimento e viver intensamente. Porque nós não sabemos quando vai ser a nossa partida, quando a nossa missão está cumprida aqui. É por isso que eu falei que é uma construção. Por quê? Sim. A construção você tá o tempo todo ali construindo, colocando um tijolinho, fazendo uma decoração, fazendo isso, fazendo aquilo, tem a base. E isso foi acontecendo no nosso casamento, né? E ao longo do tempo, isso se perdeu por conta das nossas disfunções lá atrás. Então, acabou um pouco a admiração, o respeito, e é onde o pessoal entra falando que acabou o amor. E aí acabou se esfriando, aí a gente já não estava mais conectado, naquele momento lá atrás a gente estava vivendo tudo aquilo. Só que olha como é lindo, como o amor é uma decisão. Eu decidi permanecer no casamento, você decidiu permanecer no casamento. E isso foi se acendendo cada dia, cada vez mais, e colocando esse tijolinho, e colocando essa parte da decoração desse casamento. E aí foi-se cada vez mais nós nos conectando profundamente. E hoje a gente é muito mais conectado do que ontem. E amanhã vai ser muito mais do que hoje. E foi sempre assim? E não foi sempre assim, que é o que eu tô falando aqui agora. Entrou uma parte do nosso casamento que a gente se desconectou, que a gente não tinha mais admiração um para o outro, que a gente não tinha mais aquele carinho, e a gente ia vivendo aquilo tudo ali. Só que aí a gente teve que viver a decisão do amor, naquele momento, e começamos a regar novamente. A regar todos os dias, com palavras, com atos, com ações. E aí foi se fortalecendo. E essa decisão que permaneceu no nosso casamento do amor veio acender novamente a paixão, a admiração, o respeito. É porque, na verdade, o que acontece, Gisele? A gente tem uma pirâmide do indivíduo que nós precisamos de respeitar em nossas vidas. E a partir do momento que nós entendemos nas nossas vidas que tem uma escala de ter e você fazer e você ser, que se a gente conseguir colocar isso em nosso casamento, a gente precisa de entender sobre isso. Porque hoje o ativismo que nós vivemos é o quê? Nós vivemos fazendo para ter.
fazendo para ter no casamento. Ah, vamos fazer isso. Ah, vamos fazer isso para ter isso. Mas muitas das vezes a gente esquece, muitas não. Vou botar aí 99% das vezes a gente esquece de ser no casamento. Que é a base, né? Que é a base, porque quando nós somos, eu costumo dizer que quando nós somos, automaticamente a gente faz. E, consequentemente, a gente tem. Tem o quê? Tem resultados no casamento, como nós temos. E então, respondendo essa pergunta, né? O casamento ali por amor ou por conveniência sempre será pela decisão de amar. Se hoje eu vivo por conveniência, você pode ter certeza que existe o amor aí, antes dessa conveniência. E por que que virou essa conveniência? Então, precisa analisar o que é, onde foi a falha, aonde que deixou entrar essa conveniência. É isso aí. Vamos recalcular a rota, Eu né? consigo recalcular a rota. E fazer a construção novamente. Isso aí. Aí dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem que reconstruir. Mas fazer autorresponsabilidade. Exatamente. E é possível, que nós fizemos. Sim, sim. É possível. Então, viver por conveniência um casamento, sinto muito em dizer que vai desmoronar. Não tem como ser sustentado. Só pela decisão de amar. Muito bom, né? Então, foi aí decidido, né? Respondido essa pergunta que foi feita. E por nós aqui. E eu quero agora, meu amor, colocar uma outra que importantíssima, que muitos casais estão vivendo e ninguém tá livre disso, tá? Que são as redes sociais. O que as redes sociais, até que ponto ela pode se tornar uma ameaça para o casamento, para o relacionamento de uma forma geral? Em vários pontos, né? Um dos pontos criteriosos que nós precisamos de falar sobre a rede social é, primeiro, o excesso. Segundo, um fator muito grande que é a comparação. Nas redes sociais, tudo é verde, né? Tudo é colorido. A grama do vizinho é mais colorida. Tudo só que entra a comparação. E aí, quando entra a comparação e você olha para o seu relacionamento, tá cinza, aí você olha e você fala bem assim, eu queria aquilo. E aí começa a entrar em vias. A gente costuma dizer que a rede social ela é uma avenida, né? Hoje nós usamos ela, por exemplo, profissionalmente. E aí, enquanto eu entro para postar algo, para edificar a vida de alguém, beleza, positivo. A partir do momento que eu começo a usar o botãozinho de clique para ver a vida dos outros, para entrar na vida dos outros. Desejar a vida dos outros. Isso aí. E aí eu acabo sendo o produto. Aí eu começo a ser o produto. E eu começo a comparar, né? É isso aí, fica muito forte. Muito porque forte. acaba alimentando aquilo dentro de você. Começo a comparar e não sei o que de fato aquele casal vive do outro lado, dentro da sua casa. Eu começo a desejar aquilo que está vivendo, só que você não sabe o que está vivendo. Isso aí. Tudo ali na internet é tudo muito lindo, né? É tudo maravilhoso. Mas colocando em outra questão também, dessa questão da rede social, que hoje em dia tem cada vez mais roubando o tempo. Então, passa-se maior tempo nas redes sociais, vendo a vida de outros, mexendo em várias outras coisas. A parte da infidelidade é muito grande na rede social. Demais. Né? E isso acaba tirando o tempo de qualidade do casal. Então, o telefone, as redes sociais estão ali para quem precisa saber usar, de fato, com muita sabedoria, muita maturidade e como meio de trabalho mesmo, que muitos hoje vivem, com bastante dosagem. Porque se não colocar tempo para tudo, opa, chegamos em casa, tá aqui, ainda mais a gente trabalha o tempo todo com isso, tá aqui, telefone, a partir de aqui é nosso momento, é nossa família, é estarmos juntos. Então, é onde a gente não pode deixar com que isso mine para dentro do casamento. É limite. Limite, bom senso de entrar no bom senso os dois juntos e fazer um detox disso. Porque quando eu faço um detox, eu consigo, quando eu volto, eu consigo metrificar e consigo me calcular onde que eu estou indo e o que eu estou fazendo. Por quê? A dopamina barata, que é os rios, elas te levam a ficar alimentando ali. Ela vai ficar te alimentando aquilo. E é interessante, muitas das vezes, é até assunto. Os algoritmos, eles te levam ao assunto que te interessa.
Que você está mais que você pesquisando, está ele mais parou um pesquisando. Você pouquinho. parou um pouquinho, ele vai te mandar uma sequência daquilo que você parou. Uhum. Então, se você hoje está em busca de algo e de alguma informação que aquilo dali te chamou a atenção, ele vai te prender. Ele vai te prender porque ele quer que você vire um produto. E aí, você que decide ser o produto daquilo. Porque ou você domina ou você vai ser dominado. Exatamente. Então, isso é muito importante. Então, já respondendo tudo aqui sobre a questão da ameaça, metrifica, coloca o que está sendo ecológico ou não, faz o detox se você está vendo que você está muito ali. Porque aquilo que você não tem controle e isso está te dominando, controlando, é vício. É vício. Né? E esse vício, ele pode te levar a várias ruínas, né? Inclusive dentro do seu casamento. Então... infelizmente. É Infelizmente, tem muito delicado. casamento que está sendo destruído através disso. Porque entra a comparação e você não quer abrir mão do celularzinho, de colocar ele ali naquele tempo de qualidade que você possa ter. Isso aí, porque além de entrar a comparação, entra um muro, um bloqueio que tem entre você e o seu cônjuge, que é a rede social, é o aparelho de telefone que está ali te levando para mais caminhos. Então, não alimentar essa dopamina barata, colocar cada um no seu devido lugar. Eu acredito que tem que ter um acordo. Tem que ter um acordo. E aí, meu amor, vamos para a nossa última conversa, último bate-papo, última pergunta, né? Que é: quem deve liderar a casa? O marido, a esposa ou pode ser uma parceria igualitária? Liderar a casa? Mas como assim? Seja mais direta a esse assunto. Porque liderar a casa... Porque eu acredito que a mulher ela é governante, né? A mulher é auxiliadora. Então, eu acredito que se for esse ponto, essa pergunta, eu preciso de respeitar esse parâmetro, porque quem governa a casa é a mulher. Ela governa. Ela precisa de governar a casa. Mas liderar mesmo, no sentido de ser o cabeça da casa, de estar ali à frente, né? Como o sacerdote, Sim. estar à frente de tudo. Primeiramente, eu preciso de entender o que é ser sacerdote. E aí, a partir do momento que eu entendo disso, o que é ser esse líder, eu me posiciono como tal. E aí eu vou me posicionar como tal, e aí eu vou orar pela minha família, eu vou pagar um preço em jejum pela minha família, eu vou fazer um propósito pela minha família, eu vou resguardar em oração, eu vou proteger fisicamente a minha esposa, eu vou proteger os meus filhos e a minha esposa emocionalmente, falando, fazendo o quê? Me cautelando de o que eu falo ou deixo de falar, o que eu assisto ou deixo de assistir. Isso é muito importante, quais as ações que eu estou fazendo em casa. Porque muitas das vezes um pai pode virar uma mãe, não, eu não bato no meu filho, violência física, eu já tive demais quando eu era criança, hoje eu não vou entregar esse pior para os meus filhos. Mas aí, sabe o que acontece? É um ignorante, é um cara que fica gritando dentro de casa, um impaciente. E aí o que acontece? Acontece que nós vimos no aniversário de criança, quando aconteceu a oportunidade de uma criança de 4 anos estar orando. Você lembra? Lembro. Tá recente. Senhor, meu Deus, abençoa a minha família. Obrigado pelo meu pai, mas que o Senhor faça ele parar um pouco de gritar. Meu Deus. Então, o que acontece? Nós precisamos de entender que nós temos pessoas dentro de casa ali sendo criadas como esponjas, né, em nossas vidas. Bom, no meu ponto de vista, nessa pergunta, o meu líder da minha casa é você, meu amor. Eu sou a sua auxiliar. Você é o líder tanto das finanças da nossa casa. Você é o líder da provisão, né? Você é o líder protetor. Você é o líder da segurança. Você é o líder espiritual. Você é o líder da nossa casa. E eu estou ali juntamente com você, te auxiliando em todas as áreas, te auxiliando nas finanças, né? Eu também trabalho fora, então trabalho junto com você, né? Então também a gente tem tudo ali junto. Nós já falamos em outro episódio aqui sobre o planejamento familiar juntos. Então não tem isso de igual, liderar igualmente. Então o cabeça
da nossa casa, como sacerdote, como base espiritual, é o líder que é você. Uma equipe. É o nosso líder lá da nossa casa. Uhum. E eu estou junto com você, lado a lado. Portanto, que eu fui tirada aqui, né, da costela para ficar do Uhum. seu lado, para a gente seguir na mesma missão, né, juntamente. Sempre eu ali debaixo da sua liderança. É Porque você é o cabeça. submissão, né? Submissão. Sob uma missão. Eu estou sobre uma missão que Deus entregou para você. Eu estou junto com ela, te auxiliando em todas as áreas da nossa vida, governando sim a nossa casa, que é o meu ponto, que eu governo, que eu administro, que eu estou ali junto em várias fases, mas nós estamos sempre juntos em comum acordo, sempre juntos nos alinhando e trazendo aquilo que precisa mudar a rota, aquilo que precisa de ajustes, mas, sobretudo, a questão de liderança, e para mim a mais forte de todas, que é espiritual, que aí depois vem as outras, né? Mas que é espiritual, é sobre a sua, que é É. o nosso pastor, o nosso líder, O que nós precisamos de que dá entender, direção. o que nós precisamos de entender é que nós somos os pastores de nossos lares. Então nós precisamos de tomar essa posição. Parar de ser omisso. Quem disse que é a mulher que ora mais? Se está acontecendo isso na sua casa, Pois é. tem alguma disfunção. Porque quem tem que entrar como esse espelho de oração é você, pai. É você, marido. Porque quando você toma essa posição e o seu filho, a sua filha te vê com a Bíblia na mão, vê você de joelhos orando, você não precisa de falar nada para ele fazer. Uau, é um exemplo, né? É, É você está isso. sendo, né? Como eu falei. Você precisa de entender que você tem que ser no casamento. A partir do momento que você é, automaticamente as coisas acontecem. Automaticamente as coisas acontecem, as coisas vão fluindo. Então, entender sobre essa questão é importantíssima de quem é o papel, de quem é o líder, quem é que está ali à frente, o que que vocês estão em conjunto, em comum, acordo, alinhados, né? Então, assim, é maravilhoso viver isso debaixo da missão e da visão que Deus nos deu, nos entregou, né? E isso é para nós, isso é para você, isso é para nossa casa. Isso é para a gente poder viver mais alinhado de acordo com a vontade do Senhor. Então foram assim perguntas que nos fizeram, nós trouxemos aqui. Talvez possa ser o que você está vivendo aí na sua casa, talvez possa ser o que você está vivendo no seu casamento agora, atualmente, né? Então nós trouxemos aqui algumas clarezas. Estamos abertos para que você possa nos perguntar e nós estamos ali à disposição de te responder, né, meu amor? Sim, Tirar claro. as dúvidas. A nossa missão é sempre estar te trazendo uma direção, te trazendo uma clareza para aquilo que o Senhor tem para entregar, né? Por um casamento que é a instituição perfeita e divina que é o casamento. Nós precisamos de entender que quando eu vou buscar opinião, quando eu vou buscar uma satisfação em algum lugar, eu vou ter sempre um amparo. Mas quando a gente fala de resultado, a gente fala de casal para casal. É isso aí. E esse foi o nosso bate-papo incrível, maravilhoso, né? E é o que a gente tem para passar um pouquinho hoje aqui. Eu gostei demais, porque eu sei que a gente está podendo trazer luz e direção e clareza na vida de muitos casais que estão passando por isso, vivendo por esse momento. Eu tive um, um depoimento de quê? De que através de algumas dicas que nós demos aqui, um marido tomou posição de fazer o quê? De tomar novas atitudes na vida dele. Uau, hein? Então, Que incrível. esse trabalho que nós fazemos aqui, ele é para você. Ele é para você se identificar e pegar o que precisa de ser pego para você e fazer a diferença dentro do seu lar. É isso aí.
Uau! Então é isso, né? Nós chegamos ao fim de mais um episódio de Casal para Casais. É com muita alegria, meu amor, que eu compartilho essa mesa aqui com você, né? Aquele que é meu maior motivador, que é o meu maior incentivador, que está junto comigo nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade, de desafios, né? E nós estamos aqui, esse casal, né, que tem como ali o casal diamante. Por que diamante? Porque foi um casal que teve o casamento lapidado em uma joia que era bruta de um lado, bruta do outro, e se tornou um lindo diamante, que é o nosso casamento, que reluz mesmo hoje vida, reluz hoje fé, esperança para outros casais. Que estamos aqui segurando a mão de muitos e junto de vocês também. Estamos aqui segurando a mão de vocês para que vocês possam entender que existe um caminho real, um caminho de alegria, de felicidade, de constância, de leveza e de decisão de amar todos os dias. Estamos aqui disponíveis para vocês no que precisarem, né, meu amor? É isso aí. Tamo junto. Até depois do fim. Até depois do fim. Então, mais uma vez. Ah, acabou. Mas já vai lá e compartilha. Curte, se inscreve para que você não venha perder nenhum episódio. Já pega seu presente que está na descrição desse episódio, que são os produtos da Lucy Lucy. Nós deixamos nossa porcentagem ali para você, com um desconto incrível, para você levar saúde e bem-estar. E eu já quero agradecer, Lucy Lucy, por essa parceria, por estar levando conhecimento para o seu lar, para a sua casa. E é isso. Até a outro episódio, a outra quarta-feira. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.